Olá, como vocês estão? Vamos falar um pouco sobre a natureza de Deus. Um livro antes que gostaria de indicar é sobre o medo e sua doutrina. Neste livro eu procuro apresentar o homem que encontra o medo. E na verdade não há ninguém que não tenha medo. E o homem encontra o medo, e esse medo leva ele para inúmeras cenas, e até cenas de terrores. E passa a ensiná-lo. Essa é a continuação do livro, da série sobre a doutrina dos anciões. O livro antigo, o primeiro, é sobre o tempo e sua doutrina. E o segundo, sobre o medo e sua doutrina. Mas agora, o que é a natureza de Deus? O que significa nós olharmos Deus através do princípio de identidade? O que significa olharmos para Deus a partir daquilo que é a sua concepção ou a partir daquilo que ele é? Muitos na história tentaram mostrar esse aspecto daquilo que Deus é. Dois pensamentos carregaram grande parte dos filósofos. Desde Aquino, Anselmo de Cantuária, Descartes e Spinoza, foram homens que pensaram com afinco sobre essa natureza de Deus ser Deus. Desenvolveram conceitos importantes para pensarmos, que são o argumento ontológico e cosmológico. Os primeiros a desenvolver esses argumentos, às vezes um desenvolvendo um e outro o outro, ou às vezes os dois ao mesmo tempo. Mas tudo começa ali através de Anselmo e Aquino, quando começa a surgir esse argumento ontológico e cosmológico. O argumento cosmológico parte a partir da causa e efeito. Se tudo é efeito de algo, uma árvore é efeito de uma outra árvore, que é efeito de uma outra árvore. Um cachorro é efeito de sua mãe, que é efeito do seu pai e que é efeito também dos seus avós, e vão indo sequencialmente. A partir dessa noção de causa e efeito, teríamos que chegar a uma causa primária. Uma causa causadora de tudo. Mas quando a gente chega nessa causa primária, podemos definir que essa causa teria que ser Deus. Mas permanece a pergunta se essa causa é Deus. Quem foi que causou Deus? Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Ora, Deus é a causa de si mesmo. Para que ele seja quem é na própria ideia, ou seja, um ser além de tudo, não há nada que possa ter causado ele. Ele tem que ter vivido por toda a eternidade. Eternidade significa que para ele não teve começo e nem fim. Quando vamos começar a discutir a natureza de Deus,
Olhamos a partir desse ser causador, que causa em si mesmo constantemente. E para que esse ser cause em si mesmo constantemente e não se autodestrua, nele precisa ter apenas capacidades ou potências organizadas. Isso significa que se Deus tivesse alguma potência desorganizadora ou algum mal, algo que o contradizesse em si mesmo, apenas 1% disso seria o suficiente para a possibilidade de causar em si a própria destruição. Sendo assim, quando entendemos que Deus é a causa de si mesmo, é a causa de tudo, entendemos outra característica, que Deus é ao mesmo tempo infinito e finito. Ele é infinito porque ele pode todas as coisas. Mas finito porque ele só pode fazer aquilo que não contraria a si mesmo, ou não causaria a destruição e a negação de si mesmo. Por isso, quando tentam discutir sobre o paradoxo da pedra, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele seria capaz de criar uma pedra que ele não pode carregar. Mas se ele não pode carregar essa pedra, como ele é onipotente? A resposta desse paradoxo é que Deus, para que ele seja Deus, ele tem a capacidade de criar essa pedra, mas por ser Deus e ser quem ele é, ele não pode criar essa pedra. Ele tem a potência, mas ele não o faz, porque seria uma negação da sua própria identidade. E aí nós vamos para o segundo aspecto, que é o argumento ontológico, cujos pensadores tiveram inúmeras versões, e eu no meu livro tenho a minha própria, que eu chamo de argumento da ideia máxima. O argumento ontológico se define a partir da ideia de que se Deus é perfeito, para ele ser perfeito, ele tem que existir em todos os mundos possíveis. Senão ele não seria perfeito. Olhando de um contexto contemporâneo, parece meio sem noção esse argumento. Mas a forma como eu atualizei, você vai compreendê-lo melhor. Pense a partir da noção da nossa capacidade cognitiva ou da potência das nossas ideias. A partir daí, pense na menor coisa possível de ser imaginada. Eu te digo logo de cara que a menor coisa a ser imaginada é o nada. É possível imaginar algo além do nada? Não. Mas o interessante é que quando você propõe a ideia do nada, você não consegue imaginar um nada, você imagina algo. Um todo escuro, um todo branco, um todo vazio, mas algo. Sendo assim, a ideia do nada é uma ideia que anula a si mesma. É uma ideia que nega a si mesma. Daí vem a questão de que
como o nada poderia ter criado, ou acaso poderia ter dado lugar à organização e a leis físicas? É contraditório. O caos nada cria. Se há uma completa desorganização, não é possível o mínimo dessa organização. É necessário algo plenamente organizado para que surja diante do caos qualquer tipo de organização. E aí vem outras ideias em nossa mente, que é a ideia moderada. Ou seja, algumas ideias em nossa cabeça precisam de moderadores ou condições para existir. Citaria eu e você, precisamos desse universo, deste planeta para existir. Iria mais além. Dizem que Deus é como um unicórnio, não pode nem se provar, nem provar que não exista. Mas qual a diferença da ideia de Deus para a ideia de um unicórnio? É que o unicórnio é uma ideia moderada. Se você pegar as características da própria ideia, ela precisa de condições de existir, como, por exemplo, o unicórnio é um ser com chifres e um cavalo, e você se baseia em chifres que vê na realidade e em cavalos. Igual o argumento de Bertrand de Russell, da xícara de chá que está no universo. Não posso provar que não está lá, nem que está lá. Mas mesmo assim, essa xícara de chá é condicionada a uma xícara de chá, que é uma produção humana. Agora tem a ideia máxima. O que seria a maior ideia possível de ser concebida? Você logo diria de cara que a ideia maior possível de ser concebida é a totalidade das coisas, ou a realidade. Seja esse universo e todos os mundos possíveis. Mas existe uma teologia chamada teologia apofática que consegue ir além da totalidade das coisas. Que afirma que Deus não existe, porque se ele existisse, ele não seria Deus, porque a existência é muito pequena para contê-lo. A existência é exatamente essa totalidade das coisas. E a ideia de Deus ultrapassa essa totalidade das coisas. Chegando ao que a gente o que eu chamo de não existência. Que é exatamente a ideia máxima. Agora, quando eu imagino uma ideia máxima, para que ela seja essa ideia máxima, ela precisa existir na minha ideia e no mundo físico. Porque se eu imagino uma ideia máxima que existe na minha ideia, mas não no mundo físico, não é uma ideia máxima. Assim, se Deus existe em meu próprio pensamento, implica que ele deve existir no mundo físico. Porque senão, não seria a ideia de Deus. Esse é o argumento da ideia máxima que foi baseado no argumento ontológico. Deus existe simplesmente por ser Deus, porque senão ele não seria Deus.